Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao conteúdo dos cálculos, né? Que nós já vínhamos estudando. E hoje vamos aprender um pouco sobre o cálculo da insulina, certo? Porém, para a gente adentrar ao cálculo de insulina, eu gostaria de contextualizar um pouco, para a gente compreender melhor antes de adentrar os cálculos. O que é a insulina, o que é a diabetes, quais são os tipos e etc, tá bom? Então, nós sabemos que o nosso corpo, ele produz glicose, né? Lembra quando a gente estudou os alimentos, a gente viu que alguns alimentos, eles são capazes de nos dar energia, né? De produzir energia para o nosso corpo. Então, é justamente isso que acontece, né? Quando nós ingerimos alguns tipos de alimentos, como ácidos graxos, presentes na gordura, lipídios, como a gente conhece, né? Viu nas aulas. Quando nós ingerimos carboidrato, porque existe uma maior porcentagem de açúcar, nas massas também. Então, quando nós ingerimos esses alimentos, o nosso corpo ele produz glicose. Porém, as nossas células do corpo, ela não recebe a glicose da forma que é degradada no organismo. É necessário a ajuda da insulina, certo? Para que essa glicose adentre as células, principalmente nas células musculares, que são aquelas que necessitam da energia para realizar suas funções. Então, quando o nosso corpo está em repouso, há uma maior dificuldade de haver essa permeabilidade, ou seja, de haver a entrada da glicose na célula. E aí, quando nós necessitamos, facilita essa entrada da glicose. Mas, mesmo com exercício físico, é necessário haver um equilíbrio. Existe uma quantidade necessária de glicose, né, para que a gente realize as funções e tenha energia para o dia a dia. Então, quando a glicose ela adentra ao nosso sangue, a insulina ela vai mandar uma mensagem para a célula, comunicando à célula que, digamos que se abra para que a glicose adentre a célula. Caso vocês não estejam compreendendo bem por essa explicação, eu posso explicar melhor no privado de cada um ou em um áudio no grupo, certo? Posso até mandar algum vídeo também sobre a fisiologia desse acontecimento. E aí, gente, quando ocorre alguma deficiência nesse processo, nós desenvolvemos a diabetes tipo 1 ou a tipo 2. Na diabetes tipo 1, é a deficiência de insulina, ou seja, existe uma deficiência no nosso corpo, às vezes até desde a infância, né? Existe essa deficiência, às vezes já nascemos com essa deficiência, por isso que é muito comum essa diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes. Nesse caso, a deficiência de insulina, nós conhecemos por diabetes tipo 1. E quando há uma dificuldade da glicose adentrar as células, é a diabetes tipo 2. Ou seja, existe ali a insulina, mas também existe uma resistência dessa insulina facilitar a entrada da glicose na célula. Então, dando continuidade, a insulina ela é um fármaco de terceira linha utilizado no tratamento da diabetes mellitus. Então, por que ela é um fármaco de terceira linha? Porque o fármaco de primeira linha é a metmorfina. De segunda linha é a metmorfina mais algum tipo de sulfonilureias, como por exemplo a glibenclamida. Quando se associa a glibenclamida com a metmorfina, é o tipo de tratamento linha 2. E, em última instância, digamos assim, o tratamento de linha 3 é a insulina.
quando esses tratamentos anteriores não obteve o êxito necessário. Então, aqui no slide também eu coloquei o que seria diabetes, né? Eu já expliquei anteriormente no início da aula. E os tipos de insulina. Existe a insulina ultra rápida, a insulina rápida, que é que nós conhecemos como regular, a insulina intermediária e a insulina longa. Normalmente, o Sistema Único de Saúde ele libera a insulina regular e a insulina NPH. São aquelas de ação rápida e de ação intermediária. E aí, gente, existe, né, a classificação também da diabetes gestacional. Como eu já falei, tem a diabetes tipo 1, a tipo 2 e a gestacional, que é quando na pessoa grávida há um estado de hiperglicemia, ou seja, a glicemia dela aumentou e foi apresentado pela primeira vez na gravidez. Mas esse quadro ele é reversível, certo? E aí, gente, em relação à aplicação da insulina, a insulina NPH e a regular, como eu falei, elas são as mais utilizadas, né, no Sistema Único de Saúde, são aquelas disponibilizadas pelo SUS. E o início da ação da insulina NPH, ou seja, a partir da aplicação, ela inicia sua ação por volta de 1h30 após a aplicação. O pico da ação dela é entre a 4ª a 12ª hora de aplicação e tem uma duração de 24 horas no corpo. Enquanto que a insulina regular, que é o que nós conhecemos como a de ação rápida, ela tem o início da ação em 30 minutos, né? Por isso ela tem uma ação mais rápida, ela inicia a sua ação 30 minutos após a aplicação. Ela tem um pico de ação entre a primeira hora a terceira hora de aplicação e dura 8 horas no corpo. Eu coloquei também uma imagem que vocês vão... Não tem como eu explicar direitinho porque não tem como vocês verem a imagem, mas que tem a separação, né, das vias de administração da insulina. Resumidamente, é abdômen, coxas, braços e nádegas. A insulina ela é aplicada por via subcutânea, certo? Nós vamos chegar nessa parte da disciplina, mas a princípio hoje nós vamos aprender mais sobre o cálculo, tá bom? E aí, gente, eu coloquei uma imagem para vocês compreenderem a diferença visível entre a insulina regular e a NPH. A insulina regular, ela tem um aspecto límpido, claro, como uma água transparente. E a insulina NPH, ela tem um aspecto leitoso. Vale lembrar que a NPH tem um aspecto leitoso, sim, mas quando ela fica por muito tempo na geladeira, essa parte leitosa dela, ela vai baixando e vai ficando mais transparente o seu líquido. Digamos que a solução baixa e fica mais visível o líquido. Então, é recomendado que antes da administração, né, quando a gente olhar o aspecto dela, se a gente perceber que está separado a solução do líquido, a gente faça movimentos circulares, sem agitar o frasco, certo? Quando nós agitamos o frasco, a gente pode modificar as propriedades da insulina. Então, a gente faz movimentos bem lentos, circulares, de modo que misture a solução com o líquido, certo? E isso na insulina NPH. E aí, em relação à conservação e o armazenamento, a insulina NPH com frasco fechado, ela pode ficar até 2 anos na geladeira.
E isso, gente, foi uma fonte de um conteúdo que eu peguei da EBC, certo? Se vocês encontrarem algum conteúdo mais atualizado e de confiança, certo? Vocês mandam para mim avaliar. E o frasco aberto, ele fica até 1 mês da insulina de pH, enquanto da insulina regular, ele fica 1 mês também aberto em geladeira. E aí, gente, é importante frisar que quando essa insulina está em refrigeração, ela deve ser retirada 15 a 30 minutos antes da aplicação. Por quê, Brenda? Para a gente evitar que esse paciente ele sinta dor ou algum tipo de irritação local, para que a insulina ela vá diminuindo a temperatura gradativamente. Por quê? O frasco na geladeira ele vai ficar entre 2 a 8 graus, certo? E é importante que ele nunca fique na porta, porque na porta há uma mudança de temperatura, né, brusca. Sempre que nós abrimos a porta da geladeira, a gente vai mudar a temperatura da insulina. E também não ficar muito próximo ao freezer, ao local do congelador, digamos assim. Por quê? Nesse local a temperatura vai estar muito elevada e vai congelar a insulina, que também vai levar ela a perder as propriedades. Tanto o chacoalhamento quanto o congelamento ou a mudança brusca de temperatura vai gerar uma mudança nas propriedades da insulina e dificultar que ela faça a ação desejada que nós queremos, né? E aí, gente, se o frasco estiver aberto, eles podem ser mantidos numa temperatura ambiente que não ultrapasse 30 graus, certo? Se você quer manter ele em um local fora da geladeira, que seja um ambiente que não ultrapasse 30 graus e que jamais fique exposto à luz solar, porque também pode modificar suas propriedades. E se for necessário o transporte dessa insulina, é necessário colocar elas, dependendo da quantidade, em um recipiente fechado, sem gelo, né? Se, por exemplo, for transportar, colocar num isoporzinho pequeno, fechado, não com pedras de gelo, mas se for necessário colocar o gelo, colocar aquele gelox sem ter contato direto com o frasco da insulina, certo? Existem também, na atenção básica, né, uns aparelhos que eles verificam a temperatura se o recipiente que está transportando a insulina, a vacina, está dentro do padronizado. Também coloquei uma imagem para que vocês vejam os tipos de seringas que são utilizadas na aplicação da insulina. Infelizmente eu não tenho como mostrar aqui no vídeo, mas o slide está bem claro, né? Geralmente a mais utilizada é a seringa de 1 ml, que possui 100 unidades, ou seja, 1 ml de insulina equivale a 100 unidades na apresentação da seringa. Também existem seringas de 50 unidades e seringa de 30 unidades. Porém, a mais comum no serviço é a de 1 ml, certo? Que equivale a 100 unidades, como eu já falei. E antes dos cálculos, pessoal, é importante a gente saber que o que eu falei anteriormente, que eu já frisei, 1 ml equivale a 100 unidades. O que são unidades? Unidades internacionais, é uma medida utilizada como um padrão internacional. Nunca vai variar. E na administração da insulina, nós utilizamos preferencialmente a seringa de 1 ml e quando não existir de forma alguma a seringa de 1 ml, se utiliza a seringa de 3 ml. Por isso que é necessário fazer o cálculo da insulina, para a gente converter o que seria unidades
para a seringa de ml. Para o cálculo de insulina também é necessário a gente conhecer a regra de 3 simples, certo? É a base para a gente iniciar os cálculos. Então, vamos lá. Como a gente lê o frasco? O cálculo, perdão. F, na fórmula do cálculo, ele é lido por frasco. S, seringa. P, prescrição médica. E o X é aquilo que a gente vai encontrar na fórmula, levando em consideração a regra de 3. Então, nós colocamos F está para S e P está para X. Como você poderia memorizar de forma mais rápida essa fórmula? Fui salvo pela cruz. F, S, P, X. Gente, lembrando que essa fórmula, ela está na bibliografia do Corém de São Paulo, que é o que a gente já vem estudando, certo? Se por acaso vocês encontrarem outra fórmula, né, dada por algum outro professor, eu oriento que vocês sigam a fórmula do Corém, porque é uma bibliografia confiável, tá bom? Então vamos lá resolver a primeira questão. Eu vou resolver uma questão, porque essa fórmula ela é muito simples. Também nós vamos só trocar, né, os valores pela o que a fórmula pede. Vou resolver uma questão com vocês e vou mandar um exercício das demais questões, tá bom? Então, pessoal, a questão que eu coloquei no slide é essa aqui. Foi prescrito 20 unidades de insulina NPH. O frasco está rotulado em 100 unidades por ml. E a seringa disponível no almoxerifado da UBS é de 3 ml. Quantos ml devo aspirar? Então, vamos lá para a fórmula. A fórmula diz: F está para S, assim como P está para X. Frasco, seringa, prescrição médica e o X que vamos encontrar. Como eu falei, uma dica é: fui salvo pela cruz. Então, como na regra de 3, nós vamos separar unidades de ml e aqui a gente vai multiplicar, sabe? Meios pelos extremos. Então, vamos lá. Na prescrição diz que o frasco, ele possui 100 unidades, frasco 100 unidades. Gente, 100 unidades equivale ao quê? 1 ml, não é isso? Brenda, mas eu vou administrar por uma seringa de 3 ml. Mas a regra é que você utilize o padrão, que é 1 ml, certo? O padrão da administração seria pela seringa de 1 ml, como se a gente fosse converter para cá, da seringa de 3 para essa. Então, a prescrição médica, ela pede 20 unidades. Unidades internacionais, unidades internacionais. Então, quantos ml eu devo administrar é o meu X. Então, vamos lá. Meios pelos extremos. 100 vezes X. 100x é igual 20 vezes 1. 100x é igual a 20. X é igual a 20 dividido por 100. 20 dividido por 100. Posso dividir 20 por 100, gente? Não posso, né? Então, eu coloco um zero aqui, adiciono na divisão o zero e vírgula. 100, 200, eu posso dividir por 100? Posso. Então, 2 vezes 100 vai dar 200.
Então, X é igual a 0,2 ml. Da seringa de 3 ml que nós temos na unidade, eu vou aspirar 0,2 ml. Entendeu?